Você é do tipo de pessoa que está sempre buscando atalhos ou você é do tipo de pessoa que busca novas oportunidades, independente da energia que você vai ter que disponibilizar para essa experiência? Hoje eu quero dividir com você uma experiência que eu vivi e que me trouxe uma reflexão muito importante sobre como muitas vezes a gente se limita porque a gente tende a buscar o caminho mais fácil. E olha, eu já te adianto que eu não sou o tipo de pessoa que vivo buscando dificuldades. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita que para gente ser realizada, ter sucesso, para a gente viver bem, a gente precisa viver se sacrificando. Não, eu não tenho essa tendência, eu não tenho esta mentalidade. Muito pelo contrário, eu acredito que sim, nós precisamos nos empenhar, nos dedicar, abrir mão de algumas coisas muitas vezes, mas eu acredito sim que uma vida que nos traz crescimento, tanto em âmbito pessoal quanto profissional, é uma vida que nos traz sim prazer, conforto, não de forma desmedida, mas de modo que a gente consiga de fato se sentir bem vivendo a nossa própria vida. Mas hoje em especial eu quero trazer uma reflexão sobre como muitas vezes, quando a gente se permite experimentar caminhos diferentes e que sim nos exigem mais, isso pode nos levar a condições e experiências muito diferentes. Experiências que talvez até o momento fossem inimagináveis para nós, mas que ao final a gente percebe como sim é importante muitas vezes a gente se colocar em movimento diferente. Tudo isso começou porque ontem eu saí para fazer a minha caminhada pela manhã. Amanhã é o período que eu cuido das minhas coisas, da minha casa, dos meus estudos, enfim, eu tenho um período da manhã em que realmente é focado para me nutrir, para nutrir meu corpo, minha mente, meu coração. E ontem foi o dia de fazer caminhada. Eu não saio todos os dias ainda, mas ontem foi dia de fazer caminhada. E eu confesso que eu tava com preguiça de ir. A atividade física ainda é um desafio para mim, o desafio da constância da atividade física, mas é sim algo que também vem ficando cada vez mais integrado, porque eu venho buscando encontrar mais prazer nesta dinâmica. E um dos prazeres relacionados a esse movimento é estar perto da natureza, é contemplar a natureza, é caminhar contemplativo, é o caminhar olhando para a beleza que tem aqui à minha volta. Mas eu saí de casa com preguiça e normalmente a gente vai caminhar no lago que tem aqui do condomínio. E aí ontem eu falei, vamos dar uma caminhadinha aqui na rua mesmo, porque eu tava com preguiça de ir até o lago, caminhar, voltar, porque para ir tem que ir de carro. Não é que tem que ir, mas a gente vai de carro porque é uma subidona, enfim. E depois uma descidona e que vira subida de novo. Aí eu falei, bom, vamos caminhar aqui na rua? Só que no momento que eu saí de casa, que eu comecei a caminhar na rua e a gente ia fazer vai e volta, eu olhei para a rua, que é a rua de saída, ela é uma subida. E na hora que eu olhei para ela, eu falei, acho que eu vou me desafiar. Porque eu tava com preguiça de sair de casa. E aí eu olhei para minha preguiça, falei, acho que eu vou subir. Eu já tinha subido, mas não com essa consciência. E aí eu falei, vamos entrar aqui, vamos subir? Ficou aquela coisa, mas você quer subir? Tava com preguiça, você quer? Falei, vamos. E aí eu subi. Bom, no meio da subida eu já tava assim, esbaforida, super cansada, porque é uma subida exigente, bem íngreme. Então, só ela já valeria uma caminhada. Meu coração tava super acelerado no meio da subida. Mas neste momento, eu senti meu corpo ali em atividade e já foi uma sensação boa, porque naquele momento a preguiça já não existia mais, só existia o pensamento de meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Por que eu inventei de fazer isso? Mas junto com esse sentimento, surgiu o sentimento de seguir, de desafiar. Não, agora eu quero chegar lá em cima, agora eu quero olhar a paisagem lá de cima. E aí fomos. E aí a pessoa que estava comigo falou, e aí, vamos entrar aqui? E esse aqui era uma trilha no meio de uma matinha que ia dar num lago. Aí eu pensei, por que não? E aí a gente entrou nessa trilha. E aí a hora que a gente entrou na trilha,
eu pensei de novo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque era só para ser uma caminhadinha rápida para cumprir a caminhada do dia. E aí vários sentimentos surgiram ao longo do caminho, até o medo de estar no meio do mato e de não ter ninguém. Só que à medida que a gente foi caminhando, eu fui percebendo várias coisas que no meu dia a dia eu não percebo e que estão à minha volta. E aí eu fui olhando as árvores com mais detalhes, eu fui olhando a natureza, eu fui olhando o lago lá embaixo, e aquilo foi me trazendo um movimento e uma vontade de explorar mais, de seguir caminhando. E aí a gente deu uma volta e a gente chegou numa vista bonita, uma vista que eu nunca paro para olhar, porque não é um lugar que eu passo sempre. E aí dali a gente resolveu seguir mais um pouco, então vamos estender. Aí fomos até uma capela que tem aqui. E aí na capela a gente sentou, a gente olhou a vista, eu silenciei, eu pude ficar um pouco quieta. Fiz também uma oração na capela e foi um momento super gostoso. E muito incrível, porque quando a gente chegou ali na capela, tinha um ipê rosa, florido, maravilhoso, deslumbrante. E o chão tinha flores rosas para todo lugar. Então, no momento que a gente chegou assim na capela, a gente passou por um tapete de flores rosa. E aquilo me tomou de uma forma assim que eu não estava esperando. Foi um momento de integração, de contemplação, de beleza que a gente viveu que não estava no script do meu dia. A minha preguiça me disse: vá caminhar só aqui na rua. Você tem tanta coisa para fazer. Só que na hora que eu saí, uma vozinha veio e disse: você não acha que você pode um pouquinho mais? E é muito interessante que essa reflexão toda aconteceu exatamente no momento em que eu estava lá na capela e que eu estava fazendo uma oração agradecendo por todas as experiências, por todo aquele momento, por todas as coisas maravilhosas que existem na minha vida. E na hora me veio essa reflexão de como, quando a gente se acomoda diante das coisas, a gente deixa de viver experiências incríveis e maravilhosas na nossa vida pessoal e também nos nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos caminhos profissionais. No momento em que eu estava ali refletindo sobre a experiência que eu tinha acabado de viver, a única coisa que eu pensava é: caramba, se eu não tivesse saído da minha rua, eu não teria, primeiro, percebido que sim, o meu corpo dá conta de subir, mesmo com cansaço. Segundo, existem lugares ainda aqui dentro que eu nunca explorei. Terceiro, existem paisagens maravilhosas que nunca foram vistas. E a reflexão se aprofundou e veio para este lugar de: se eu tivesse permanecido ali na rua, sem escalar, sem subir, sem fazer o esforço, essa vista aqui, esse ipê rosa, esta vista maravilhosa da capela que fica num lugar mais alto, o sol batendo nas árvores, o vento, eu não teria vivido essa experiência. E aí isso me trouxe esse entendimento de que sim, eu não acho que nós devemos viver buscando por dificuldades. Muito pelo contrário, porque eu entendo que a pessoa que vive buscando caminhos difíceis ou por dificuldades, ela ainda está desalinhada existencialmente. Ela ainda está num lugar de que ela sente que ela não merece. E muitas vezes isso não é nem consciente, às vezes é super inconsciente. A pessoa, ela busca problema atrás de problema e ela não percebe isso porque ela ainda se vê no lugar de vítima, ela não se permite viver coisas melhores. Todas as vezes que as coisas melhores chegam, ela dá um jeito de repelir ou de encontrar um problema, enfim, esse é um outro assunto. Então, não, eu não acho que este é o caminho, mas sim, eu acredito que para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente precisa se desafiar. E quantas vezes na nossa vida e no nosso negócio a gente tende a escolher as fórmulas prontas, os caminhos mais rápidos, aqueles caminhos que parecem garantidos, mas no final das contas, esses caminhos é como se eles fossem a gente só querendo ir e voltar na própria rua, sem dar um passo à frente. E como é importante para a gente se deparar com novas experiências, com novas oportunidades, com novas visões, a gente se esforçar um pouco mais, a gente se dar essa oportunidade
de sim trilhar um caminho que vai ser mais exigente, que vai fazer com que você se canse mais, que vai fazer você parar no meio do caminho e questionar por que você está fazendo isso. Mas isso também mostra que quando você faz esse enfrentamento, quando você ouve essa vozinha dentro que só você ouve, como foi comigo, olha, por que você não sobe aqui hoje? E foi isso, foi um segundo, foi uma voz que veio e falou, por que você não sobe? E eu simplesmente segui, eu fui. E foi uma experiência maravilhosa. E não só uma experiência contemplativa, mas uma experiência que também me fez olhar para alguns pontos importantes no meu negócio. Então, quando essa voz bate, quando essa intuição chega, se nós não estamos amadurecidas, se nós não estamos bem posicionadas na vida, a gente deixa passar. E o que significa na prática amadurecida? Bem posicionada, significa que você não precisa ter garantias sobre o que vai vir depois. Você tem uma confiança no movimento, você se disponibiliza a fazer o caminho, a viver o processo. Quando eu peguei a direita e comecei a subir, eu não tinha certeza absolutamente de nada, nem de que eu iria conseguir chegar lá em cima, porque eu poderia ter chegado no meio do caminho e falado, não vou mais, vou voltar. Tá muito difícil. Essa é uma possibilidade de você começar a subir e falar, tá muito para mim, vou voltar. E tá tudo bem, você já foi, você viveu uma parte da experiência. Agora, eu comecei a subir sem garantias de que aquilo ia ser bom ou não ia ser bom. O que eu ia encontrar lá em cima, percebe? Quando a gente caminha na vida e quando a gente caminha nos nossos negócios, muitas vezes, quase sempre, a gente não sabe o que vai ser. A gente tem uma direção, a gente tem uma intuição, a gente tem um desejo, a gente tem uma visão interna que nos move. Mas a pessoa adulta, bem posicionada, ela se move pela confiança. A confiança no próprio movimento, a confiança na vida, a confiança nas relações, a confiança naquilo que ela se dispôs a oferecer para o outro. Mas ela não se move por garantias. Quem busca por garantias é a criança. Mãe, se eu comer essa comida, depois eu posso chupar o docinho? Veja, muitas vezes nós, enquanto adultos, a gente faz essa barganha com a gente mesmo. E eu não tô dizendo que isso é ruim. Eu acho que isso até dá margem pra gente. Mas o que eu quero dizer é a garantia de que eu vou ganhar aquilo. Percebe? Não tem garantia. Eu poderia chegar lá em cima e poderia cair uma chuva, poderia fechar o tempo. Eu poderia não ter tido nenhuma daquelas experiências positivas, mas eu fui. Eu ouvi, eu me desafiei, falei, vou subir, vamos ver se eu dou conta. E eu fui, eu dei conta. Eu explorei um espaço novo, eu senti medo, eu senti aflição, o chão tava liso. No meio do caminho eu quis voltar e aí a pessoa que tava comigo falou, não, vamos continuar. E aí me abriu outras reflexões. Por exemplo, como é importante nós estarmos perto de pessoas que nos apoiam nos nossos projetos, ou que têm visões parecidas com a gente, ou que estão conectadas de alguma forma com aquilo que a gente está aspirando. E aí essa pessoa disse, não, vamos continuar. E aí eu continuei. E aí depois a gente teve toda essa experiência. Todo esse movimento aconteceu em torno de 1 hora. E foram 60 minutos extremamente potentes de alimentar o corpo, de alimentar a mente, de alimentar o coração, mas sobretudo de alimentar a consciência e uma provocação sobre como muitas vezes escolher o caminho mais preguiçoso, mais fácil, nos limita de viver experiências extraordinárias. Se eu tivesse andado na rua, eu teria levado no máximo 30, 35 minutos para fazer o percurso que a gente faz. Demorou muito mais. Eu me cansei muito mais, mas eu tive uma experiência infinitamente melhor, mais profunda, mais bela, mais expressiva do que se eu tivesse ficado só na rua. E a questão é, será que quando você olha para a sua vida profissional,
para o seu negócio ou para os caminhos que você busca em relação à sua construção profissional, eu digo os suportes que você busca. Você está sempre com esse olhar do mais simples, do mais fácil, do mais direto, do mais rápido? Ou você tem um olhar de mais profundidade? Ou você busca por construções mais sólidas, por caminhos que conseguem te preparar em camadas para chegar aonde você deseja chegar? Será que você busca por pessoas que estão minimamente alinhadas com os seus valores? Será que você busca por pessoas que te desafiam, que te provocam, que te fazem ir um pouquinho mais longe, que te fazem desatar medos, inseguranças e incompreensões para que você consiga ter uma vista mais ampla, para que você consiga talvez enxergar um cenário que você sozinha talvez ainda não seja capaz de enxergar? Então, esse vídeo de hoje é mais uma provocação, uma reflexão. Não tem um certo e um errado diante disso, mas tem um olhar para como a gente se move diante das escolhas que a gente faz no dia a dia. Então, sim, buscar caminhos que te provoquem a assumir uma decisão sem garantias do que você vai encontrar é sim um exercício de fortalecimento da sua identidade, da sua personalidade e, sobretudo, do seu posicionamento da vida. Essas experiências, elas nos amadurecem, porque elas nos tiram do lugar de vítima. Elas nos convidam a pagar o preço pelas nossas escolhas. E essas escolhas, mesmo que por vezes custem mais, nos exijam mais, nos trazem visões, nos trazem perspectivas, nos trazem uma força e uma confiança e uma certeza de que essa voz que tem dentro de nós, se a gente se abre para ouvir, se a gente se sente conectada com a gente mesmo, ela pode nos levar muito mais longe do que a nossa mente racional é capaz de enxergar. Então eu desejo que essa minha experiência sirva para você refletir aí na sua vida profissional, no seu negócio. Se você tem ficado muito acomodada em fazer sempre os mesmos trajetos, ou se você tem buscado sempre as coisas que são mais fáceis, mas que talvez não sejam essas coisas nem desta forma mais fácil que você vai conseguir alcançar uma visão diferente da que você tem hoje. Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, se esse conteúdo te fez pensar em alguma coisa importante na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida profissional, eu te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e quem sabe também compartilhar com alguém que você sente que pode se beneficiar deste conteúdo. Por aqui a gente fala sobre posicionamento, como empreender na vida e nos negócios a partir de uma mentalidade sistêmica e integrativa. E não se esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, me dizer aí como esse conteúdo te tocou. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!